Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com o nosso quadro Esclarecendo Dúvidas. E são muitas dúvidas em relação às normas, às exceções da língua portuguesa, às mudanças que são implementadas na língua portuguesa, principalmente no uso cotidiano, mas aqui estamos falando do uso da norma padrão da língua portuguesa, porque essa norma é exatamente aquela que é cobrada no Enem, é cobrada nos concursos públicos, é cobrada em todas as provas, em todos os certames. Então precisamos aprender exatamente essa norma da língua, da gramática normativa. E há uma dúvida muito comum em relação a quem escreve, em relação a quem fala, sobre o uso da porcentagem. Quando devo usar o verbo no plural e quando devo usar o verbo no singular? A porcentagem se refere a números. Então, quando se refere a números, o que devo fazer? Qual é a forma correta de utilizar a porcentagem? Vamos pegar aqui um exemplo para que possamos entender melhor. Agora, já começo dando aqui uma dica, um macete, uma orientação, que quando houver a presença das preposições, aí você terá duas opções claras. Tanto pode usar o verbo no singular, quanto pode usar o verbo no plural. Ou seja, quando houver preposições após a porcentagem. Aí você tem uma opção. Ou usa o verbo no singular, ou usa o verbo no plural. 1,9% dos alunos viu ou viram o acontecimento. 1,9% dos alunos viu o acontecimento. Ou então, 1,9% dos alunos viram o acontecimento. Porque aqui, neste caso, a regra está se cumprindo. Eu tenho aqui a preposição dos, que é exatamente a contração da preposição de mais o artigo os, formando dos. Então, como eu tenho aqui o dos, eu tenho a preposição depois da porcentagem. Se eu tenho depois da porcentagem, então eu tenho a opção. Ou eu uso o verbo no plural, ou então uso o verbo no singular. 1,9% dos alunos viu o episódio, ou então 1,9% dos alunos viram o episódio. As duas formas são admitidas, são aceitas. Outro exemplo. 3% da sala vieram ou veio à escola. 3% da sala veio ou vieram à escola. Porque aqui nós temos a preposição da. 3% da sala. Isso aqui é uma dica, é um macete. O da sala já permite que você use as duas formas. Ou o verbo no singular, ou o verbo no plural. Portanto, 3% está acima de 2, 3% da sala vieram ao colégio. Ou ainda, se quiser, 3% da sala veio ao colégio. Ou você concorda com a palavra sala, ou você concorda com a porcentagem 3%, que está no plural, porque está acima de 2. Então você tem aí, portanto, essas duas opções quando houver, não esqueça disso, quando houver a presença das preposições após a porcentagem. 1%, 2%, 5% e assim por diante. Agora vamos aqui a outro caso para que possamos entender corretamente a regra da porcentagem. Vamos agora à seguinte questão. Se não houver preposição após a porcentagem, se não houver a preposição após a porcentagem, só haverá plural se a porcentagem for 2 ou superior a 2. Se for abaixo de 2, o verbo vai ficar no singular. Se for acima de 2, o verbo ficará no plural. Vamos aqui ao exemplo, para que possamos entender. 1,9% falou sobre o episódio. 1,9% falou sobre o episódio. Antes da palavra falou, antes do verbo falou, não tem preposição.
1,9% falou, não tem preposição. Se não tem preposição, e aqui a porcentagem está abaixo de 2, está 1,9%, está abaixo de 2, então o verbo ficará no singular. Poderia ser 1,9 bilhão, não chegou a 2. Então, 1,9 bilhão. Por quê? Porque não chegou a 2, então eu não vou usar bilhões. 1,9 bilhão foi administrado pelo governo. Seria essa forma. Por quê? Porque não ultrapassou 2. Não é superior a 2. Mas vamos pegar outro enunciado e outro exemplo. 2,2% falaram sobre este caso. 2,2% falaram sobre este caso. Aqui o verbo está no plural. Por quê? Porque 2,2 é uma porcentagem que indica plural, porque está acima de 2. 2,2% falaram sobre este caso. E antes do verbo falaram, não tem nenhuma preposição. Se não tem preposição, automaticamente você colocará o verbo no plural. Somente no caso anterior é que não faremos isso, porque 1,9 não chegou a 2. E também, antes do verbo falou, não tem preposição. Então, basta seguir essa regra que você não vai cometer o erro em relação à porcentagem. Essas questões são muito comuns nos vestibulares, no Enem, também em algumas provas de concursos públicos. Então, fiquem atentos a essa questão. Tá certo? Só haverá plural, no caso específico, só haverá plural quando não houver preposição antes do verbo, só haverá plural se a porcentagem estiver no plural, ou seja, acima de 2. Se estiver abaixo, aí você usará singular. 1,9% falou sobre o caso, porque 1,9 não chegou a 2. Perfeito? E no caso anterior, quando houver as preposições depois da porcentagem e antes do verbo, aí você terá a opção, usará o verbo no plural ou no singular. As duas formas, portanto, serão aceitas. Esta é a explicação, este é o esclarecimento. Eu espero que essa dúvida tenha sido esclarecida. Quando for para o concurso, quando for realizar uma prova, lembre-se dessa orientação, lembre-se dessa dica e com certeza você não cometerá nenhum erro em relação às porcentagens. Portanto, é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também inscreva-se no canal. Faça a sua inscrição no canal, porque garante o maior engajamento. Sugira novos conteúdos. E não esqueça de deixar os seus likes e seus joinhas, porque também isso é muito importante. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.